estava falando agora há pouco, antes de você entrar no ar, sobre o PL antifacção, que foi aprovado, e eu falava especificamente da emenda proposta pelo deputado federal Márcio Van Hatten, de proibir votos de presos provisórios. Só que a oposição já está em crítica, logicamente, mas dizendo que, embora isso seja um texto, Partido Novo é um partido de oposição também, mas que eles podem prejudicar Jair Bolsonaro. Só que o Jair Bolsonaro, ele está condenado. Ele é um preso provisório muito por enquanto. Então, isso é uma crítica que não tem embasamento, né? É óbvio que não tem embasamento. Quando a gente fala sobre os presos, né, não votar, a gente está falando, por exemplo, daquele caso e vídeo icônico que viralizou quando o Lula venceu as eleições em 2022. Houve uma comemoração em massa dentro dos presídios. Aqui no Rio de Janeiro, quem mora próximo aos presídios, complexo de Jericinó, por exemplo, Bangu, o presídio de Benfica, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, Bangu na zona oeste, as pessoas filmaram a comemoração dos presidiários quando Lula ganhou a eleição. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Essa emenda e esse destaque foi aprovado ontem junto nesse PL das facções. Isso é um ganho muito grande para a população. Isso não é um ganho para governo A nem governo B, a não ser que o governo esteja do lado do traficante, do lado do tráfico de drogas, do lado das facções. Aí seria um grande problema. A verdade é, Monique, que 4 a cada 5 presidiários votaram no Lula. E é por essa razão que ele quer que os presidiários continuem tendo o direito constitucional de voto. O direito constitucional ele é um direito inanielável, ele é para o cidadão, mas é importante a gente levar em consideração que o cidadão que decidiu infringir as regras das leis e não respeitar o Estado, ele também decide, com esse ato, assumir uma responsabilidade. Então você não pode comparar. Do ponto de vista da humanidade, todos nós somos seres humanos iguais. Mas do ponto de vista da sociedade, nosso dever cívico de exercer nossa cidadania, o cidadão que não cometeu crime, ele é diferente do cidadão que cometeu crime, sim. E isso precisa ser dito. É o óbvio, e o óbvio precisa ser dito. Então você não pode dar os mesmos direitos, por exemplo, para um cidadão que cometeu crime, a um cidadão que não cometeu crime. Então, peraí, o direito dele escolher o presidente da República depois de matar uma pessoa, mesmo que o meu, quando sou honesto, não roubo e não sou fraudulento como ninguém, tá errado. Eu não estou dizendo que a sociedade tem que me privilegiar porque eu sou um cidadão que não cometi crime. Muito pelo contrário, não cometer crime é mais do que a nossa obrigação. Agora, um cidadão que cometeu crime, foi condenado por isso e está preso, ele evidentemente precisa ser privado de diversas coisas, sobretudo a privação da sua liberdade. Se é para não privar um presidiário de nada, então não deixa ele preso. O ato dele estar preso, o fato dele ser encarcerado e ele estar privado da sua liberdade é uma punição pelo delito cometido. E essa punição precisa se estender em outros casos, principalmente a escolha de um presidente da República Federativa do Brasil num processo eleitoral, Monique. Rafael, ainda sobre isso, um dado interessante é que há no Brasil cerca de mais de 859 mil pessoas encarceradas. Desse número, 209 mil estão em prisão provisória. Então, considerando que a maioria vota expressamente em Lula, isso é, sim, uma derrota para o governo, né? É o óbvio, número é muito o Lula, alto. O número é muito alto, o PT, o PSOL e o Lula perdeu o eleitor. Tá aí. E é por essa razão que eles estão reclamando e discordando. A gente precisa entender o seguinte, não é ser oposição por oposição, mas é óbvio que onde o PT está, eu não vou estar. Onde a esquerda está, eu não vou estar. Sendo que em algumas pautas há convergência. Não tem problema. Aqui na Câmara Municipal passa por isso direto. Muitas vezes o projeto de lei é de um membro do PSOL e que eu acho que é interessante, eu acho que é pertinente, é um projeto que vai ajudar a determinada população, é um projeto que vai ajudar a cidade a crescer. A gente não pode ser oposição por oposição. Só porque é alguém de outro espectro político, a gente tem que discordar do projeto dele. Não. Lê o projeto, entenda o projeto. Às vezes o projeto é bom. Na grande maioria, o projeto é uma bosta, tá? É importante levar isso em consideração. Mas é bom apreciar o projeto. Então não tem problema. Agora, no que diz respeito ao PL das facções, gente, está claro.
A gente está vendo barricadas paradas para tudo quanto é canto da cidade do Rio de Janeiro, a gente está vendo as pessoas morrerem por causa de um telefone, as pessoas estão vendo os bandidos cada dia mais ousados, eles estão assaltando de fuzil na rua, a linha amarela, na linha vermelha, a gente tem visto isso aí. O próprio governo do Lula fez uma declaração extremamente complicada quando ele diz que os usuários, que os traficantes são vítimas dos usuários. Isso é o que a gente chama de narcocultura, de bandidolatria, e de uma série de colchão teórico que vai dando base para que essas pessoas permaneçam sendo o que são. E não pode ser assim. O Estado precisa retomar o poder, o Estado precisa retomar a rédea da situação no Brasil. E fazer com que eles não tenham o poder de voto é totalmente salutar. Não. Se você, por exemplo, se você está com o nome restrito no sistema de proteção ao crédito, seja no SPC ou no Serasa, você pode comprar uma casa? Não. Você pode comprar um carro? Não. Óbvio que você não pode, porque uma vez que você for infiel ao sistema financeiro, o sistema financeiro ele entende que você não tem confiabilidade e credibilidade para financiar outro bem. É isso, senhoras e senhores. Se você, como cidadão, feriu com a confiança do Estado a seu respeito, o Estado confiava em você, você era livre. Se você feriu isso cometendo crime, roubando, matando alguém, é óbvio que você vai estar restrito a determinadas situações nesse sistema cívico ou civil que a gente vive. Votar é um ato de civilidade, votar é um ato de pleno exercício da cidadania. Mas essas pessoas decidiram não caminhar como cidadãos. Eles decidiram, de fato, tirar a vida de um outro cidadão, decidiram ser um perigo para a sociedade. Por essa razão, o óbvio precisa ser dito. Não tem o direito de voto e não deveria ter direitos a outras coisas também, tá? Gostei da frase, eles decidiram não caminhar como cidadãos. Perfeito exemplo. Agora, pouco antes de nós entrarmos no ar, Sati, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que esse PL vai asfixiar a Polícia Federal e não o crime organizado. Ele está batendo na tecla de que é inconstitucional. Eu não sei se ele leu o projeto, Sati, porque o projeto fala em penas de 40 anos, de 60 anos. Não sei se o Fernando Haddad leu o projeto. Na lógica de que o traficante é vítima do usuário, sim, vai realmente deixar a Polícia Federal bem em maus lençóis, digamos assim. Ele não leu o projeto, como ele não lê nada nessa vida, né? O ministro da Economia, Fernando Haddad, veja, o ministro da Economia se intrometendo no assunto de segurança pública. Você já mostra aí que ele vem com um discurso totalmente ideológico, embebedado por emoções, e não um discurso técnico do Derrite, que é o atual secretário de Segurança do Estado de São Paulo, licenciado para tornar-se novamente deputado federal e ser o relator desse PL a convite do próprio Hugo Mota, presidente da casa. Esse convite foi por quê? Por questões ideológicas? Não, foi por critério técnico. Ele é uma pessoa extremamente capacitada para falar sobre esse assunto. Ou a gente vai ficar ouvindo uma militante de cabelo vermelho dizendo que a polícia tem que tacar pedra em bandido. Pelo amor de Deus, né, senhoras e senhores? A gente está falando de vidas, de pessoas que estão perdendo a sua vida, de famílias que perderam seus entes. Nós precisamos levar com seriedade esse debate. O Haddad, ele tira a seriedade do debate. Primeiro, que ele é ministro da Economia, não entende nada de segurança pública. Segundo, que não vai gerar dano nenhum para a Polícia Federal, senhoras e senhores. Muito pelo contrário. O que a Polícia Federal tem a ver com isso? Diga-se de passagem, a Polícia Federal combate tráfico de drogas aqui? É a Polícia Federal que sobe o Complexo da Penha, que inclusive o governador do estado do Rio de Janeiro pediu por 3 vezes ajuda ao governo, e o diretor da Polícia Federal achou que a operação contenção não fosse uma operação à altura da ajuda da Polícia Federal. Pelo amor de Deus, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tentou entrar no meio do caminho na entrevista coletiva, mas era tarde demais, o estrago já tinha sido feito. Ou seja, a Polícia Federal não se envolve em conflitos com o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Não faz sentido nenhum o Haddad fazer uma declaração dessa, dizendo que a Polícia Federal ela sofreria o dano disso aí. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acho que tem que ter gosto. O policial tem que ter gosto. O policial tem que ter gosto. Que é menos um assolando a vida da população e a vida dos cidadãos dos nossos respectivos municípios, estados e do nosso Brasil.